noite. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Sabemos das dificuldades de cada um, sabemos muitas das vezes do desânimo, das lutas, mas a Tua palavra diz, Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabemos que as lutas têm se intensificado contra a igreja do Senhor, mas essas pessoas que vieram aqui hoje, que o Senhor colocou no coração delas, Pai, o amor, Pai, a necessidade de estar aqui para ouvir a Tua palavra. Pai, eu quero abençoar cada vida que entrou neste lugar. Meu Deus, o Senhor conhece a luta, a dor de cada um. Oh Deus, o Senhor conhece as batalhas de cada um, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha nesta noite, para força, levantar, para coragem, ânimo, Senhor. Usa a vida, Senhor, do ânimo, Senhor, que nessa noite ela ministra a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo seja na boca dele nessa noite. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Jesus, continua conosco nessa reunião. Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Abençoa essa reunião, Senhor. Abençoa cada vida que entrou aqui nessa noite. Cada um saia daqui, Senhor, com a palavra no coração, Senhor. E cada um, Senhor, saia cheio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor renova as forças de cada um nessa noite. Que o Senhor renova, Senhor Jesus, o amor de cada um aqui nessa noite, Pai. Eu oro, Pai, abençoando esse ministério, abençoando essa igreja. Amém. Abençoando, Pai, a família Fonte. Abençoando Crisólia. Abençoando o Brasil, Senhor. Abençoando a nação brasileira. Abençoando aqueles nossos irmãos que estão passando por tanta dor nessa noite, aquela tragédia, Senhor. Oh Deus, só o Senhor sabe a dor de cada um, meu Deus. Só o Senhor sabe, ó Pai, o quanto tem chorado a perda dos seus entes queridos, Senhor. Só o Senhor sabe, ó Deus, a luta que cada um tem passado, noites sem dormir, Senhor, à espera, Deus, que alguém ainda vai estar vivo naquele lugar. Meu Deus, conforte os corações daquele povo, Senhor. Conforte o coração dos familiares que ficaram. Ah, Jesus, nós talvez imaginamos, mas só Ele sabe a dor que estão passando naquele lugar, Jesus. Meu Deus, conforta, Pai, Tu és o Consolador, Tu és o Pai dos órfãos, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Vai ter salinha? Cadê as crianças abençoadas? Vamos orar por eles, sentar para nós orarmos. A Vitória está visitando nós hoje, né, Vitória? Virou visitar de lá? Virou Varginhense. Glória a Deus, irmãos. Estenda suas mãos, meu sentado. Pai, nós abençoamos essas crianças. Declaramos, Senhor, a continuidade da igreja através dessas crianças, Senhor. O Espírito Santo venha Deus selar essas crianças, que a palavra que vai ser ministrada naquela salinha venha ser selada no coração delas, de forma que elas não venham esquecer jamais, porque a palavra do Senhor diz isso, Pai. Assim nós oramos, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Shalom, povo santo de Deus. Shalom. Nós somos povo santo de Deus, geração eleita, sacerdócio. Esses somos nós, é isso que a palavra na carta de Pedro fala de cada um de nós. E nós precisamos compreender essas verdades como a posse disso. Que Deus colocou para nós, não é achismo, é promessa. Amém. Eu gostaria de orar mais uma vez. Amém. Senhor Deus Pai, eis aqui dentro de Deus. Eu sei que instrumento perfeito eu sou, mas sei que o Senhor pode usar sim, Jesus. E há uma promessa tua, Senhor, de que a tua palavra não volta vazia. É verdade. Então, Pai, se a tua palavra veio a mim, se a tua palavra veio ao teu povo, Senhor, não permite que nós possamos sair daqui sem ser alterados. Não permite, Senhor, que nós venhamos aqui sem um encontro verdadeiro contigo, sem sermos transformados pela tua presença, pelo teu Espírito, pela renovação do entendimento da tua verdade. Sei que nós nada merecemos, mas eu sei que a tua misericórdia é infinita e abundante, Senhor. E que o Senhor está aqui conosco, e o Senhor pode todas as coisas. Então, uma vez mais, Senhor, além de tudo que já recebemos de Ti, toca a nossa vida, toca os nossos corações, toca o nosso entendimento e transforma-nos para Ti. Porque senão,
Nada disso aqui vai sentido. Se não for por você, pelo Senhor, contigo, mente, da tua glória, honra e louvor. Sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos últimos tempos, eu tenho muito refletido durante um tempo a respeito de personagens da Bíblia, de pessoas da Bíblia, e confesso para vocês que, olhando para os personagens da Bíblia e observando o comportamento deles e a consequência do comportamento deles, eu tenho aprendido muito e tenho aplicado na minha vida coisas que eu tenho aprendido com eles. Há algum tempo, e é engraçado que tem vindo a mim os personagens que a gente nem presta muita atenção. Há um tempo atrás eu ministrei aos jovens a respeito da mulher de Jó, que é uma mulher sem nome e que aparece em 2 versículos, mas se a gente parar para pensar nela, a gente pode tirar grandes lições. Outro dia me veio e eu passei uma semana refletindo a respeito do rei de Nínive, do comportamento do rei de Nínive e do que o comportamento dele teve implicações sobre o povo de Nínive e sobre Jonas. Foi capaz de se humilhar diante de Deus e mudar o comportamento de uma cidade inteira. E hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de um rei, Ezequias. Ezequias nos deixa muitos exemplos e eu gostaria de resumir a história dele, porque na verdade a história dele está contida em 2 Reis, no capítulo 18 e 20, e em 2 Crônicas, no capítulo de 29 a 32. Então, são 5 capítulos que falam a respeito do rei Ezequias. Ezequias foi o 15º rei de Israel. Ele reinava sobre a região sul de Israel, que a sede era Jerusalém. Porque nesse tempo, o território de Israel estava dividido. O reino norte, Samaria, era governado pelo rei Oséias. E o reino sul, que a sede do governo era Jerusalém, era governado por Ezequias. E Ezequias começou a reinar sobre aquele povo quando ele tinha 25 anos, ele era jovem. E ele reinou sobre aquela nação durante 29 anos. E a palavra diz que Ezequias foi um rei aprovado por Deus. Se a gente lê o livro de Crônicas e o livro de Reis, a gente vai ver que um rei agradava a Deus, cumpria as ordenanças, e o outro rei desagradava a Deus e cumpria tudo que Deus mandava. Um ia, fazia uma limpeza, destruía os postes ídolos, derrubava toda a idolatria que eles praticavam, e o outro ia, implantava tudo de novo, buscava palavras de feiticeiros e de cartomantes, comunicação com espíritos, demônios, e fazia tudo errado de novo. Mas a palavra diz que Ezequias, e isso que me chamou a atenção dele, é que nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá. Nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá. Embora Davi tenha sido chamado um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, nunca houve um rei como Ezequias. E a gente nunca presta muita atenção nele. E Ezequias, durante seu reinado, ele fez uma limpeza no território. Ele restaurou o culto que existia no templo, o culto que deveria existir no templo e que havia sido encerrado. O templo estava cheio de impureza e imundice, foi abandonado. O templo que foi construído por Salomão para Deus, esse templo foi abandonado e ele foi quem restaurou. Ele restaurou, ordenou, consagrou os levitas, ordenou a consagração dos levitas, ordenou a consagração dos sacerdotes, restaurou todas as coisas, organizou a purificação do templo e reimplantou as festas que eram ordenanças de Deus, inclusive a festa da Páscoa. Todas as festas que deveriam ter tido continuidade. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, as festas de Lua Nova, todas as festas que eram ordenanças de Deus, o povo tinha abandonado, tinha deixado para lá, para adorar a ídolos, para fazer adoração a demônios e buscar idolatria.
Ezequias ordenou mesmo a destruição da serpente de bronze. E a serpente de bronze foi construída por Moisés, foi colocada no deserto como um símbolo a respeito de Jesus, que seria crucificado por sacrifício de nós, e que quem fosse picado pelas serpentes no deserto e olhasse para aquela cruz, para aquela serpente de bronze, obteria cura. Só que o povo estava tão desviado da presença de Deus, do único Deus que eles deveriam adorar, que eles simplesmente começaram a queimar incenso para a serpente de bronze, esquecendo a presença de Deus. E aí, Ezequias, que tinha um coração voltado ao Senhor, ele entendeu que ele deveria direcionar esse povo para retornarem a Deus. Ele ordenou que fosse feita a retirada de tudo que tinha de impuro no santuário, que era dedicado ao Senhor, somente ao Senhor. E a partir depois da consagração dos levitas e dos sacerdotes, foi feita uma limpeza total no templo, foi feita a reforma dos utensílios do templo que deveriam ser utilizados. Depois vocês podem ler isso, tá? 2 Reis de 18 a 20, 2 Crônicas de 29 a 32. Esse povo devia ter dado continuidade a todas essas ordenanças, deixando tudo para trás. E Ezequias teve a função de restaurar a aliança, que deveria nunca ter sido quebrada. A aliança que era entre o Senhor e o povo dele. E ele levou esse povo a voltar a realizar os sacrifícios que eles deveriam realizar. Esse povo nunca deveria ter parado de sacrificar ao Senhor. Eles nunca deveriam ter deixado de ser gratos ao Senhor. E Ezequias fez eles voltarem a entender as coisas que tinham acontecido na vida deles e da gratidão que eles nunca deveriam ter deixado para trás. Ele fez eles recordarem o lugar de onde eles tinham saído, da vida que eles viviam antes de conhecer o Senhor e de tudo que eles passaram a viver depois da presença do Senhor em eles. Toda a escravidão, toda a humilhação, toda a vergonha do Egito ficou para trás. Só que é muito fácil esquecer, é muito fácil desligar o foco. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles se distraíram da presença de Deus e passaram a adorar demônios, na verdade. Ele convocou o povo de toda a região, do reino sul, que era Jerusalém, que era o reino de Judá, e do reino norte, que era Samaria. Algumas das tribos de Israel escarneceram, zombaram dele por essa tentativa de tentar restabelecer o culto. Talvez porque eles não concordavam que o local de adoração naquele tempo deveria ser somente o templo de Jerusalém. Eles, como a gente pode ver na história da mulher samaritana, perguntando para Jesus onde que deveria ser feita a adoração: no Monte Gerizim ou no templo de Jerusalém? E Jesus implantou uma nova ordem, mas até neste momento aqui ainda era necessário que a adoração fosse feita no templo. E o povo queria fazer as coisas da maneira deles. Talvez até a coisa certa, realizar os sacrifícios que deveriam ser feitos, realizar os cultos da maneira que deveriam fazer, mas da forma errada, no lugar errado, de acordo com a vontade e o desejo deles, e não buscando as ordenanças e o desejo, a vontade do Senhor somente. Ezequias, por conta da fidelidade dele, por conta da seriedade com a qual ele conduzia todas as coisas, ele foi vitorioso em todas as suas batalhas. E neste mesmo tempo, enquanto o reino de Judá, Jerusalém, era querido por Deus, não também era querido por Deus, mas ele obtinha sucesso nas coisas que fazia por conta da fidelidade que ele tinha com o Senhor. No reino norte, Samaria, o rei Oséias estava oprimido pelos assírios. Eles foram tomados pelos assírios e foram escravizados por esse povo. E o rei do sul, Judá, foi poupado. Só que o rei da Síria, chamava-se Senaqueribe, ele resolveu invadir também Judá, resolveu invadir Jerusalém. E de fato sitiou Jerusalém, cercou a cidade e ordenou aquele povo que não entrasse, não saísse, não recebesse mais comida, que as fontes de água dele poderiam ser bloqueadas, que eles deveriam se entregar ao rei da Síria, Senaqueribe,
e se tornarem escravos da Síria. E insultou o Deus Altíssimo. Ele disse que nenhuma das nações e nenhum dos deuses que ele confrontou foi capaz de livrar os povos que representavam da escravidão que eles viriam a servir a Síria. Só que Ezequias se humilhou diante de Deus e clamou a presença do Senhor. E por conta desse escárnio, desta zombaria de Senaqueribe, naquela noite, o Senhor mandou um anjo no acampamento dos assírios, e naquela noite foram mortos 180.000 soldados assírios. E Senaqueribe não teve outra opção, sem soldados na tropa dele, 180.000 soldados mortos numa noite por um anjo. Ele simplesmente voltou embora para casa, para Nínive, e chegando em Nínive, 2 dos filhos dele o mataram à espada, por conta da zombaria e da afronta que ele fez com Jeová. É muito interessante você pensar na fidelidade. Ele, como fiel, ele obteve esse livramento do Senhor. E o povo da região norte continuava escravo na mesma Síria. Só que, embora conhecesse Deus, embora vivesse na presença de Deus, embora tivesse conhecimento de todas essas coisas, Ezequias tornou-se orgulhoso e soberbo. E adoeceu. Ele ficou doente, ele vivia na mesma época do profeta Isaías. E Isaías profetizou na vida dele, falando assim: você está doente, morrerá e não sarará. E Ezequias caiu em si, e chorou, e virou-se para a parede, e se humilhou diante de Deus, e implorou pela vida dele. E o Senhor, por conta do quebrantamento de coração de Ezequias, permitiu que Ezequias vivesse nesses 15 anos. Ordenou para ele: põe tua casa em ordem, porque você tem esses 15 anos. E Ezequias não mudaria de atitude, não passaria a partir disso a ter uma nova vida. Não iria rever os seus princípios, as suas prioridades e tudo que tem de importante e de desimportante na própria vida, para viver da melhor forma possível na presença de Deus durante esses anos que nós estamos. Nós não sabemos o que será nas nossas vidas, quanto tempo ainda nos resta. Mas será que nós estamos fazendo a coisa certa e agindo da maneira correta? Ou, como povo de Deus, que a gente se reconhece como povo de Deus, a gente tem se deixado tomar pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba? Ou tem simplesmente deixado de cultuar o Deus que a gente sabe que deveria cultuar, para gastar o nosso tempo e a nossa atenção e tudo que a gente deveria dedicar a Ele somente, a gente tem destinado a outros ídolos? Mas de qualquer forma, esse povo ele poderia ter sido escravizado pela Síria, e não foram. Esta escravidão, não da Síria, mas eles caíram na mão da Babilônia, do reinado do rei Jeoaquim. E o rei Jeoaquim foi o 18º rei de Judá, de Jerusalém. Ele foi rei 3 gerações depois, porque se Ezequias era o 15º rei, Jeoaquim foi o 18º. E eles foram escravizados por Nabucodonosor, da Babilônia, como a gente conhece através da história, todo mundo conhece a história de Daniel. Só que acontece o seguinte: esse povo, em dado momento, representantes, mensageiros da Babilônia, vão fazer visitas ao rei Ezequias. E Ezequias, na soberba e no orgulho dele, trouxe esses representantes da Babilônia para dentro do palácio dele e mostrou tudo que ele tinha. Todas as riquezas, todos os cofres, todo o ouro, toda a prata, todas as dispensas, as comidas, as artes, tudo. Porque o Senhor se retirou da presença dele para testá-lo, a palavra diz. E nesse teste, ele se deu mal, porque como ele mostrou tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, ele despertou a cobiça no coração dos babilônios. E
Isaías profetizou sobre a vida dele e disse que, por causa dessa atitude impensada dele, Jerusalém se tornaria escravo da Babilônia. Isso demorou 3 gerações de reis e veio acontecer. Só que Ezequias não se deu conta da bobagem que ele tinha feito e ainda se sentiu aliviado, porque ele sabia que ele ia viver mais 15 anos e que não seria com ele o problema. Ele simplesmente jogou o problema para as gerações futuras e continuou reinando. Mas de qualquer forma, a representação desta história toda, se a gente parar para pensar, nós somos hoje o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus que tem revelação da tua presença. Nós somos o povo que tem o conhecimento da palavra de Deus e das ordenanças dele. E sendo assim, nós temos a obrigação de ter conhecimento do que ele ordena, do como nós devemos proceder, de como nós devemos viver. E aí eu gostaria que vocês abrissem a palavra em 2 Reis, no capítulo 19. Um trecho de uma frase de Ezequias que me fez muito pensar a respeito e que reflete muito sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida como igreja do Senhor, como Israel do Senhor no dia de hoje. 2 Reis 19, eu estou lendo a versão da NVI. A partir do versículo 3, os versículos 3 e 4 dizem assim: eles lhe disseram, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está prestes a dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor seu Deus ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor seu Deus o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Infelizmente, olhando para a igreja nos nossos dias, a gente pode ver essa situação. Que nós clamamos por um avivamento, a igreja clama por um avivamento. Muitas vezes nós sentimos que a igreja está prestes a romper. Toda a igreja do Senhor. Como se estivesse prestes a dar a luz. Mas a gente vê o amor se esfriando no coração de muitos. A gente vê a religiosidade tomando conta de muitos. E as coisas sendo deixadas de lado, ao invés de buscar e de se consagrar, ao invés de se purificar no Senhor. O povo de Deus, o povo que deveria ser o povo de Deus, tem idolatrado a líderes, tem buscado a satisfação pessoal, tem buscado respostas em ídolos e mentiras que estão por aí, tem dado ouvidos a muitos absurdos e tem deixado de buscar a palavra e tem deixado de buscar a verdade que o Senhor deixa tão muito bem explicada aqui para nós. E acabam ouvindo e dando ouvidos a zombeteiros, a pessoas que zombam do Senhor, a pessoas que, além de se desviarem do foco, ainda seduzem o povo de Deus para enriquecer e também. Glórias a Deus, e eu agradeço isso muito ao Senhor, porque nós estamos numa igreja em que há bom senso, em que há sensatez, em que há evangelho, a palavra de Deus. Porque infelizmente a gente pode ver por aí muitas igrejas que sequer a palavra de Deus tem. Que tem crendice, que tem todos os absurdos da loucurada gospel que a gente pode ver hoje em dia. Mas, se você espremer, não tem uma gota de evangelho, não tem nada de Jesus, nada de presença de Jesus.
Infelizmente, esse é o reflexo do que o Senhor já prevê na palavra dele para os nossos dias, para os últimos dias que nós estamos vivendo. Só que nós, como povo de Deus e como crentes maduros, eu creio que nós somos crentes maduros, nós temos condições de olhar para nós e, embora nós estejamos no caminho certo, tem muito mais. A gente pode buscar muito mais, a gente pode se encher muito mais, a gente pode fazer muito mais pelo Senhor, pelo reino, pela presença dele nas nossas vidas e pela obra que ele tem para que todos nós realizamos. Nós também vivemos esses dias de angústia, de vergonha, esses dias de humilhação, em que as pessoas daí fora podem olhar para nós e perguntar: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? A quem você tem sacrificado? O que você poderia sacrificar? O que ainda você poderia deixar de lado por ele, pela presença dele, pela manifestação dele no seu mundo? Acontece o seguinte: nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o foco da humildade, do reconhecimento de quem nós somos e de quem nós não somos. Porque um dos grandes problemas é que a gente não se enxerga. A gente não se enxerga nem como filho de Deus, a gente não se enxerga na autoridade de filho de Deus que a gente tem. E a tendência é que a gente olhe para nós mesmos e se sintam coitadinhos muitas vezes. Ou a gente se sente o coitadinho, ou a gente se sente o bambambam. Nos dois extremos, nós estamos cegos e deixando de desfrutar e deixando de usufruir do que o Senhor tem para nós, das promessas que estão aqui nesta mesma palavra. A gente deixa de aproveitar porque ou não é humilde ou é soberbo. A gente perde o foco de comunidade. A gente perde o foco do grupo que a gente deveria formar, da visão e da necessidade de cuidar um do outro, da visão e da necessidade de caminhar junto, de levar todo mundo junto. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar no deserto. Só que muitas vezes a gente não tem esse cuidado. Muitas vezes, se alguém cai no deserto, a tendência é a gente olhar e falar assim: ele era assim mesmo. Era uma tragédia anunciada que é uma pessoa problemática, né? É uma pessoa complicada, sempre foi assim. Era de se esperar que acontecesse isso. E a gente simplesmente abandona o irmão no deserto. Ninguém volta para buscar. Quantos a gente perdeu no deserto? E o mais infeliz dos nossos dias é que a gente não sofre mais. A gente não sofre pelo que ficou no deserto, a gente não sofre pelo que sofreu um desastre, a gente não sofre por nada. A gente liga a televisão e vê lá: morreu. Morreu? Antes ele do que eu. Infelizmente, o coração frio desses dias é assim. Que bom que não foi comigo. Mas a gente não se compadece, o nosso coração não dói mais pela dor do outro. A gente não sofre a dor do outro. E isso é muito triste, porque se nós somos um mesmo corpo, e se o dedinho leva a martelada, o corpo inteiro sofre, ou deveria sofrer. Agora vocês concordam comigo que se a dor do outro não me atinge, é porque eu tenho um tipo de lepra, é porque uma parte minha está morta. Não é normal que eu ache normal o sofrimento do outro. Não é normal que eu não me compadeça, não é normal que eu não sofra junto. Só que sempre é tempo de buscar cura. E a gente sabe quem é o médico dos médicos. A gente sabe quem pode curar, a gente sabe quem pode restaurar. A gente sabe quem pode nos trazer de volta à vida. E pode nos trazer um avivamento de Deus. Mas isso depende de cada um de nós. Só que a gente não deve também perder o foco do caráter. E a gente não vai conseguir mais da presença de Deus, a gente não vai conseguir mais ser o instrumento usado por Deus, a gente não vai conseguir mais ser atuante
nesta igreja, neste mundo, nas nossas famílias, no nosso trabalho, se a gente não se deixar transformar pela palavra. Se a gente não olhar para a palavra de Deus e der razão para tudo que ela diz. E como um espelho olhar para ela e ver o quão cheio que a gente está sendo. O quanto que a gente poderia se tornar melhor se a gente enxergasse isso daqui e deixasse para trás tudo que é de podridão na vida da gente. Podridão das nossas atitudes, podridão da nossa insensibilidade, podridão da nossa falta de boa vontade. De vir na igreja, sentar na igreja e escutar a palavra que está sendo despejada em cima de nós. O tempo todo em abundância. Só que a gente sai seco. A gente não deixa a água da vida inundar o nosso coração. A gente não deixa sentir. Da mesma vez que a gente não sente o sofrimento do outro, a gente não sente também a presença de Deus nos inundando e lavando, e limpando, e rodando. A gente não se deixa transformar. São os corações de pedra. A gente pode clamar ao Senhor, e Ele tem o poder de trocar o seu coração de pedra por um coração de pedra. Ele pode transformar e mudar todas as coisas a partir do momento que você o busca de todo o coração. Não é isso que a palavra diz? Então o que está faltando para a gente buscar Ele de todo o coração? A gente não deve perder o foco da sabedoria, que infelizmente, na maioria das vezes, a gente age como um povo. Os insensatos. A gente deixa de buscar sabedoria, a gente deixa de fazer a coisa certa. E de verdade, gente, a gente faz cada burrice. A gente faz cada coisa idiota. Porque a gente age por impulso. Porque a gente não pensa antes de falar, porque a gente não pensa antes de fazer, ou a gente fala demais na hora que tem que ficar quieto, ou a gente fala de menos na hora que a gente deveria buscar sabedoria em Deus e profetizar sobre a vida do outro, e a gente deveria ministrar cura, deveria ministrar libertação. A gente fala que nem uma matraca, mas não busca as palavras certas. E quem dá a sabedoria deliberadamente, isso que a palavra diz? Se você buscar, se você pedir a Ele, Ele tem prazer em te dar sabedoria deliberadamente. Só que a gente não pede como deveria pedir. Isso é que a palavra diz para nós. Vocês pedem e não recebem, vocês pedem errado. Vocês pedem para satisfazer os seus desejos, somente os seus desejos. Vocês não pedem para trabalhar, para aplicar esses dons pelo reino. A gente não pede as coisas para usar ele em prol das pessoas. A presença de Deus não vem para nós para que a gente sinta um arrepiozinho na coluna. A presença de Deus vem para transformar. A presença de Deus vem para renovar nosso entendimento e fazer de nós pessoas novas e diferentes. Glória a Deus que a presença vem e que cada dia mais a gente entende, percebe e se deixa renovar por ela, se deixa transformar por essa presença. A gente não pode perder o foco da santidade. A gente não pode continuar dando vazão para pequenos pecados, para pequenas mentiras, para pequenas maledicências, porque é o pecado da vez, né, gente? Eu não faço sexo, eu não bebo, eu não fumo, mas é muito bom falar dos outros. Infelizmente, é o pecado que a gente permite. E a gente esquece do poder da língua. A gente esquece do quanto que a gente muitas vezes mata espiritualmente alguém porque a gente falou demais. Porque nós nos arvoramos em sermos juízes da vida das pessoas. E é tão bom eu entender que eu não quero ser mais juiz, eu não quero mais julgar. Mas é tão difícil deixar de lado o julgamento, deixar de lado este hábito que nós temos de condenar e de avaliar e de julgar tudo e todos. De olhar para a pessoa, a gente já sabe se gosta, se não gosta, se ela é boa ou se ela é má, se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Nós decidimos. Nós somos deuses na vida das pessoas, muito mais do que juízes. Nós nos colocamos.
E a gente tem a hipocrisia de falar, Senhor, pesa a mão nele. Como assim? Estou mandando Deus castigar. Falou, legal, né, que eu sou. Que poder que eu tenho. É o absurdo dos absurdos da vida cristã de hoje em dia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não podemos perder o foco e deixar de nos submeter. Nós vivemos na época da razão, né? Eu tenho razão, eu posso, eu sou racional, eu entendo, eu sei filosofia, eu sei psicologia, eu sei antropologia, e eu sei que fulano está errado e posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu vou pisar na garganta dele. Não é assim que a gente acha? Ele está errado mesmo, então. Só que, cadê a misericórdia? Eu também já tive naquele erro, semelhante ao que aquela pessoa está hoje. Aliás, talvez eu já tive pior do que ele está agora. E mesmo assim eu condeno. E mesmo assim eu não tenho a misericórdia que eu recebi. Eu não tenho a boa vontade que Deus teve comigo. Eu não tenho o olhar de amor que o Senhor teve a ousadia de ter comigo. Infelizmente, nós esquecemos que nós temos tanto para aprender. E nós perdemos o foco de buscar unicamente a Deus. De dedicar a Ele todas as coisas, de buscar a direção dEle em todas as coisas, de entender que Ele é que sabe, que Ele é que tem a última palavra e que os nossos planos vão se cumprir, são bons ou são ruins, se Ele ordenar que serão bons ou serão ruins, se Ele ordenar que vão ser bênção ou vão ser maldição. Eu sempre acreditei muito, até quando eu estava lá no mundo, que se Deus me desse todas as coisas que eu gostaria de ter, era morte. Não tem outro caminho. Que nem uma criança mimada. Você sabe que se você der tudo o que uma criança pede, ela vai se destruir. E nós somos menos crianças do que essas crianças, porque muitas vezes a maturidade passa longe de nós. Nós somos infantis. Nós esperneamos, nós fazemos birra diante de Deus. E se nós queremos alguma coisa dele, se nós queremos alguma coisa como grupo, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que buscar sabedoria, a gente tem que buscar humildade, a gente tem que buscar multiplicar o perdão e a graça que a gente recebe. A gente não pode desviar o foco da adoração. E adorar, gente, o que foi isso hoje? Sabe? Você sentir a presença de Deus e você adorar ao Senhor verdadeiramente. Existe coisa mais maravilhosa, existe coisa que a gente possa desejar. Sabe? Se nada mais valesse a pena, nada mais importasse do que aconteceu aqui hoje. Estar na presença de Deus e adorá-lo não tem preço. É o que importa, é o que vale o nosso dia, a nossa semana, que vale a nossa vida. E a gente precisava buscar isso o tempo todo. Não dentro da igreja, não por conta de um instrumento musical, não por conta de um louvor, mas porque a gente tem consciência de que o Senhor está aqui, de que o Senhor está conosco o tempo todo e a gente ignora a presença dele. A gente se ocupa com tudo e deixa o Senhor Deus do lado. E vai buscar todos os absurdos, todas as mentiras, todos os caminhos de morte. E pratica um monte de pecado, consciente e inconsciente, que só vão nos trazer acusação, peso e vão acabar nos afastando da presença do Senhor. Não porque o Senhor foi para lá, mas porque eu estou tão cego com o meu pecado que eu deixo de ver Ele. Porque a promessa dele é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Só que a gente esquece as promessas e a gente vive as mentiras. A gente vive a acusação do diabo. Você fez, você foi, você falou, você brigou, você se encheu de razão.
você não foi humilde. Embora a gente reconheça, a gente não reconhece para quem a gente deveria reconhecer. A gente não reconhece para Deus o nosso erro. A gente muitas vezes reconhece para o inimigo. E reconhecendo que está errado, a gente não vai pedir perdão. A gente bota o rabinho entre as pernas e vai achar um canto para se esconder de Deus. Da mesma forma que aconteceu com Adão com Eva. Deus chegou e perguntou: o que aconteceu? Cadê você? E ao invés de procurar Deus e confessar, ele se escondeu e botou a culpa no outro. E é isso que a gente faz com o outro, porque a culpa é sempre do outro. Eu nunca tenho a humildade para me reconhecer culpado. Eu nunca tenho a humildade de reconhecer que eu sou falho. Eu até achei muito interessante um vídeo que eu vi ontem, que fala assim: falaram mal de mim. E daí? E se eles soubessem quem eu sou? E se eles soubessem, por mais mal que eles tenham dito, é muito menos do que eu sou. É muito menos do que eu penso de errado. É muito menos do que eu já prometei. É muito menos do que eu já fui perdoado. Então, por mais que tenham falado mal de você, por mais que te condenem, por mais que o diabo te afronte, você sabe para onde você saiu, você sabe para onde você vai. Você sabe quem te perdoou e jogou o seu pecado no mar de sangue. Você sabe a vida nova que ele tem para você daqui para frente, se você se colocar e se consagrar, gente. E a gente deixa assim de se limpar. E a gente deixa assim de se consagrar. E a gente deixa assim de ter uma consciência limpa diante de Deus, simplesmente porque é mais fácil fugir dele. Simplesmente é mais fácil achar que a igreja não presta e que eu vou então viver para lá escondido, que eu vou, sei lá, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou me prostituir, eu vou me chafurdar então no lamaçal, ao invés de me colocar embaixo da água pura que vem do trono de Deus e que pode me limpar e pode me podar e me trazer de novo diante da presença dele e me tornar uma pessoa produtiva. Eu deixo de me reconhecer, eu deixo de ser tratado pela presença de Deus para viver no erro, na mentira. E muito desses problemas que acontecem conosco e dessa dificuldade de sentir a presença de Deus, por causa desses pequenos erros, dessas pequenas mentiras, desses pequenos delitos, desses pequenos pecados, das pequenas iras que tomam conta conosco. Só que eu costumo pensar que aqui não é uma casa. Tem muita dona de casa aqui. Tem muito, todos nós limpamos, carpimos nosso quintal, né? Se você deixar sua casa lá, ela não se limpa sozinha. Muito pelo contrário, se você deixar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, vai sujar cada vez, nunca vai limpar sozinho. Da mesma forma que o seu quintal, nasceu um matinho, nasceu um matão, um dia vai ter onça se você não fizer nada. E assim é a nossa vida espiritual. Se você não for podando, se você não for cortando, se você não for limpando, se você não for tratando, cada matinho que brota, cada coisinha que acontece, se você não parar toda noite e exame de consciência mesmo, Senhor, aconteceu assim, assim, não podia ser desse jeito, eu estava errado, eu deveria ter feito diferente, me perdoe, me ensina e me ajuda a fazer diferente da próxima vez. Eu não devia ter falado aquilo. A minha obrigação era amar. Só que eu não consigo ainda. Me perdoe, me ajuda a ser diferente na próxima vez. Me dá outra oportunidade de fazer diferente. E Ele dá outra oportunidade. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é isso que Ele diz? E a gente ignora. E a gente se acostuma. A gente se acostuma com a sujeira, a gente se acostuma com o matagal, a gente se acostuma com o lixo que vai acumulando a nossa alma. E a hora que você está já coberto de lixo, o que você faz? Você mergulha no lixão. Aí que você vai nadar mesmo na porcaria, na imundície. E esquece aquele que pode te limpar, esquece aquele que pode te renovar, aquele que pode te trazer
vida nova. E você entra na hipocrisia, porque você não vai deixar os irmãos saberem que você, né? Então aí você põe uma máscara de bom crente, pega uma Bíblia embaixo do braço e vamos lá. Ninguém sabe, aliás, só um sabe. Mas ele não vai dedurar, né? E aí eu posso fazer as coisas do jeito que eu quiser. Muitas vezes fazendo a coisa certa da maneira errada, fazendo a coisa certa com o coração errado. E me perturbo porque cadê a presença de Deus? Eu não sinto mais a presença de Deus. Pudera. Eu me tornei impermeável. O que a palavra diz, com a mente cauterizada. Como uma mão que vai tendo atrito e faz um calo. E impede que a pessoa tenha sensações, que impede que a pessoa tenha sentimento. E isso é a estratégia do mal. O mal faz com que nós vivamos dessa forma. Vivamos na hipocrisia de uma vida cristã que não existe. E vivamos e experimentemos mentira o tempo todo, ao invés de experimentar a presença do Senhor, ao invés de nos juntarmos. E isso nos mantém andando em círculo. Nos mantém presos no deserto, andando em círculo no deserto. E impede que a gente experimente o melhor do Senhor. Que a gente tenha uma vida abundante nele. Seja bem-vindo, então. A gente esquece do que a gente pode viver dentro, do que a gente pode viver com ele. E a igreja vai crescer dessa forma? A igreja vai prosperar dessa forma? Cheio de crentes doentes dentro da igreja? Coberto de sujeira, de imundícia? A gente vai conseguir trazer novos convertidos? Para quê? Para eles se tornarem hipócritas também? A gente vai trazer novos convertidos para que eles... Deixa eu. A gente vai trazer novos convertidos para que eles venham a se acostumar com essa mentalidade? Graças a Deus que a gente está numa igreja que nos trata. E diante de um Deus que nos trata, e diante de um Deus que nos dá a oportunidade de nos renovar e de olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa perfeição, e reconhecer a nossa dificuldade, e reconhecer que nós podemos voltar atrás e fazer diferente. E a partir do momento que nós, como grupo, como corpo de Cristo, nos curamos, a gente vai passar a ser um corpo saudável. Nós passaremos a ser ovelhas saudáveis. E qual que é o princípio natural de uma ovelha saudável? É produzir novas ovelhas. Sem forçação nenhuma, não precisa de inseminação artificial de ovelha. Uma ovelha saudável gera outras ovelhas. Sem precisar fazer força, sem precisar se espremer, simplesmente acontece. Só que não dá para ser doente e gerar outros doentes. Por isso que a gente precisa se enxergar e se corrigir e se transformar. Se a gente quer ser abençoado e prosperar como Ezequias, não por causa da prosperidade, mas por causa da presença de Deus que a gente pode experimentar. E a gente escolhe, ao invés da prosperidade, ao invés da presença, ao invés das bênçãos do Senhor, a gente escolhe ser escravo do Senaqueribe. A gente escolhe ser escravo da Síria. A gente escolhe ficar dentro de um cubículo cercado e privado da árvore da beneficência. A gente deixa de experimentar de Deus para viver
refém de demônio. Infelizmente, é isso que a gente faz. E o Senhor se dá o trabalho de nos tratar. Só que, se a gente não tomar cuidado, a gente trata, sara, volta, adoece, trata, sara, volta, adoece, e lame ferida, e lame cicatriz, e sofre por causa de coisa que já sarou, e não usufrui do que Deus põe na nossa mão, da autoridade que a gente tem, do poder que a gente tem de manifestar o reino, do poder que a gente tem de transformar a vida das pessoas, do poder que a gente tem de transformar a vida da família da gente, das pessoas que a gente ama e que ainda não conhece o Senhor. Porque a gente simplesmente se acostumou a dar em ciclo, se acostumou a viver trancado, aprisionado pelo mal e deixando de viver o Senhor. A gente não enxerga a má conduta e não corrige essa má conduta. A gente não enxerga o que o Senhor já fez e o que o Senhor pode fazer. A gente não olha para trás e reconhece de onde a gente saiu, do caminho de morte que a gente estava, da iminência de morte que a gente estava. Eu olhando para trás, eu sei que se eu não tivesse me convertido, se eu não tivesse conhecido o Senhor, provavelmente eu estaria morto pelo caminho que eu andava. E eu sei que muitos de nós, possivelmente também, já não estaríamos aqui. Porque esta intenção do mal nos levou embora. E se ele puder, ele não mata só não, ele mata e leva para o inferno. E não é para botar medo, é para saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está. E para onde que a gente poderia ir, o que a gente poderia fazer. E é questão de posição, é questão de escolha. É questão de me limpar, é questão de decidir viver sujo, de decidir viver imundo. Eu acho muito interessante isso na parábola do filho pródigo. O filho tem liberdade para estar onde ele quiser, só que ele vai decidir se ele vai viver no chiqueiro com os porcos, ou se ele vai estar na mesa do pai, sentado comendo o banquete que o pai bota para ele. Ele escolhe. E você? Qual é a sua escolha? O que você quer? Aonde você tem vivido? Será que você tem se enxergado, tem se corrigido, e tem mudado a sua conduta, tem mudado a sua atitude, e tem se deixado transformar pela palavra que tem te contato o tempo todo? Nunca teve tanta palavra, nunca teve tanta presença de Deus, eu acho. E a gente continua da mesma forma, vivendo e tendo prazer e pecado. E como corpo de Cristo e como família, a gente precisa estar junto, apoiando, direcionando uns aos outros, falando a mesma língua. Não dá para concordar com o pecado do outro, não dá para minimizar as consequências. Pecado é pecado, bênção é bênção. Sim, sim, não, não. É isso que a palavra diz, né? O que é para ser feito, é para ser feito. O que não é para ser feito, sorry, não faça. Só que a gente faz pequenas concessões. A gente dá permissões para nós errarmos, e aí a gente leva o outro para o buraco também. Porque não é nada. Vamos lá, vamos fazer. Ao tempo em que, se nós temos consciência, nós temos esclarecimento, nós enxergamos a palavra, se você está vendo que o outro está em erro, além de repreender e de esperar que ele reconheça o erro dele, se ele não reconhece o erro dele, a sua obrigação é sair de perto. A sua obrigação, então, é seguir o seu caminho e isso purificar você. Se você não consegue levar o outro ao entendimento da imundície que ele está praticando, o mínimo que você pode fazer é cuidar de si mesmo. Nós não temos poder de salvar ninguém, mas nós temos poder de salvar nós mesmos. E isso já é grande coisa, porque é o exemplo que move as pessoas. Não é pelo muito falar, é pela sua vida cristã, pela tua atitude.
As pessoas vão reconhecer Cristo em nós se Ele estiver manifesto em nós. E aí o fruto vem naturalmente. As novas ovelhas vão acontecer naturalmente. E a gente vê diante de nós uma grande obra para ser feita. E cada um de nós tem que levantar e arregaçar as mangas e ir fazer. Se tem que ser feito, então eu vou fazer. Eu não vou esperar o fulano, o Beltrano. Ah, se fulano foi, eu vou também. Ah, se Beltrano foi, então eu faço. Não é assim. Então, se você não pode contar com ninguém, faça você mesmo e dê o exemplo do que precisa ser feito. Dê o exemplo da conduta que deve ser tomada, da atitude que você deve assumir e da transformação da vida sua de outros que vão ter consequência disso. E nisso, o que eu posso fazer mais? Aonde eu posso colaborar mais? O que é que eu posso deixar de lado? O que é que eu posso sacrificar? Porque se eu quero mais de Deus, então eu preciso oferecer mais a Deus. E se eu não estou pecando, se eu não estou em pecado, se eu não estou chafurdado na imundície, eu posso deixar de lado coisas lícitas, coisas que são permitidas. Posso sacrificar o Senhor. Vale muito a pena eu sacrificar algumas coisas que podem não ser pecado, mas atrapalham o meu relacionamento com Deus. Coisas que não me trazem edificação. Quantas coisas a gente cultiva, quantas coisas a gente pratica e que, além de não nos levar a lugar nenhum, ainda desconstrói o que a gente sabe. Ainda destrói o que se aprendeu. Pode não ser pecado, mas atrapalha a tua vida cristã. Atrapalha o teu bom testemunho e te impede de praticar boas obras. Te impede de praticar a vontade do Senhor na sua vida, no nome de Deus. Então todos nós, podemos deixar de lado algumas coisas e nos consagrar mais, nos limpar mais e viver mais na presença de Deus, para a presença de Deus. Ezequias buscou seu Deus de todo o coração, trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Não estou falando de prosperidade de dinheiro, porque eu acho que isso também é caminho de morte. Ser rico demais é caminho de morte. E tenho certeza de que eu olho para mim e sei que você, se olhar para você, você tem muito mais do que você precisa. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Nós somos muito abençoados. Só que prosperar, sucesso. Eu questiono muito o que é sucesso, o que é prosperidade. É ser feliz com o que você tem, é ter paz no coração, é saber com quem você pode contar. É saber que você pode contar com Ele, que Ele vai prover todas as coisas, como Ele já proveu até agora. Ele já te direcionou e te levou aonde você está. E vai te levar muito mais longe. Isso não significa que você vai ter que cruzar os braços. Significa que você vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que trabalhar, continuar trabalhando e lutando com Ele, sabendo que Ele está do teu lado e que Ele vai continuar te direcionando e vai continuar te dando sucesso, vai continuar te abençoando no caminho. Não para você ficar rico, mas para você se encher do que de verdade importa. Para você se encher de amor, de boas obras, de paz, de perdão, de misericórdia, de tantas virtudes que só a presença do Espírito Santo, de todos os frutos que só a presença do Espírito Santo vão produzir na sua vida. E, como eu costumo dizer, esses frutos vão alimentar a outros. Crescer em Deus vai produzir sombra, e produzindo sombra você vai trazer conforto aqui para o teu lado.
E se isso custa um sacrifício meu, eu vou me sacrificar. Se alguém precisa estar na brecha, eis me aqui. Só que se eu quero ser esse instrumento, só que se eu quero ser esse homem que vai se pôr na brecha, eu vou me consagrar, eu vou me sacrificar, eu vou buscar humildade, eu vou buscar misericórdia, eu vou buscar a renovação do entendimento, eu vou buscar estar disposto e disponível para lá. E a história de Ezequias continua dizendo que ainda que o inferno se levantasse, ele sabia quem estava. E nós? Será que nós temos firmeza de consciência de saber que eu estou na presença de Deus e ainda que o inferno se levante, o Senhor batalha por mim, o Senhor luta as minhas batalhas, o Senhor nosso Deus nos ajuda e trava as nossas batalhas por nós. Nós não sabemos o resultado final. Nós não sabemos o fim do livro. Aliás, nós sabemos. Nós sabemos a nossa destinação, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos o que acontece se a gente se mantiver aqui. Só que tantas vezes a gente não quer. A gente vive, não faz de conta. A gente vive a vida da Alice, do país das maravilhas, dos prazeres carnais e mundanos, e não vai atrás do que deveria fazer. Não sacrifica o que deveria sacrificar e não vive as bênçãos que deveria. Então, ou você põe a sua casa em ordem, ou você morre espiritualmente. Essa é a verdade. Você está pronto para botar sua casa em ordem? Amém. Porque o contrário disso é morte espiritual. E a morte da igreja, e a morte do corpo de Cristo, porque uma partezinha que morre contamina outra partezinha que morre. A gangrena vai apodrecer o outro lado e vai dar uma bactéria. E como enfermeiro, gente, é sepse, é infecção generalizada. É UTI e morte, não tem antibiótico que dê jeito. Nós somos corpo e nós precisamos nos colocar em tratamento, nós precisamos curar, sarar uns aos outros. E nós vamos fazer isso através de oração, através de louvor, através de aconselhamento, através de dar a mão para o outro e levar junto. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai morrer no deserto, ninguém vai ser abandonado. Isso é família. Não é falar, não é de da boca para fora. É querer para a vida do outro, é buscar, levar, carregar junto. Suportar, dar suporte. Porque todo mundo vai ter momento de crise. Todo mundo vai ter dor. Todo mundo vai cambalear uma hora ou outra. Uns estão mais fortes, outros estão mais fracos. E no momento em que a gente está mais fraco, a gente tem que saber para quem a gente pede socorro. Quem vai estender a mão e quem vai dar uma bicuda. Porque infelizmente tem isso também. A gente tem que buscar a sabedoria dele para discernir quem quer bênção e quem que não quer ser bênção. E para encerrar, em 2 Crônicas 30, no versículo 7 e 9, diz assim: não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que Ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que Ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará,
se vocês se voltarem. Nós sabemos o santuário, nós sabemos o que nós devemos fazer, nós sabemos que adoração nós devemos prestar, nós sabemos o que a gente precisa modificar em nós mesmos para chegar lá. E os nossos filhos, e os nossos irmãos, e as pessoas que a gente ama, dependem disso. Não é só a minha sanidade espiritual, não é só a minha integridade espiritual. Outros dependem de nós. A vida espiritual de outros depende do que você está refletindo, do que você está demonstrando. Eu não queria trazer uma palavra de Deus, mas Deus nos levou a refletir sobre todas essas coisas e acho que é muito importante a gente refletir sobre essas coisas, individualmente e como grupo, porque nós estamos prestes ao avivamento. E o avivamento vai acontecer se nós tivermos essa atitude, se nós fizermos isso no nosso coração pelo Senhor, se nós vivermos a autoridade dos filhos de Deus que nós somos. Nós somos filhos amados de Deus, que fomos resgatados do lamaçal e podemos estar firmados na rocha. A opção de cada um. Cada um vai fazer a sua decisão. Cada um vai buscar o caminho que quer. Ninguém vai escolher. Ninguém vai poder te carregar no colo. Ninguém vai poder te levar para a salvação ou para o inferno se você não for voluntariamente com seus próprios pés. Que Deus nos dê sabedoria. Amém. Que Deus direcione os nossos passos e nos conduza da melhor forma. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é Pai, irmãos. Pai, Ele corrige o filho que ama. E lembrando a igreja que quarta-feira, a partir de quarta, serão quarta-feira de milagres. Então, os irmãos aí convidam pessoas. Deus vai fazer algo diferente no nosso meio, como já tem feito. Vai ser dado um copo com água. Nós vamos estar orando, a pessoa vai levar para casa, talvez não colocada ali na sua talha, ali, eu não sei. Deus vai dar direção. Os irmãos que estão conosco aqui estão convidados para participar. E nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, irmãos. Ele fala: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Graças a Deus por essa palavra. Que Deus venha continuar falando conosco essa noite. Se coloque de pé, que vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Nós entregamos a Ele. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós te louvamos essa noite. Pai, nós te agradecemos. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez. Por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nessa igreja ainda, nessa cidade, Pai. Eu oro, Pai, abençoando a tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa dar a cada um de nós uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana, Pai, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor, Senhor. Amém. Pai, nos leva-te em paz, nos dispensa com a tua presença, Senhor. Que a graça do Pai, o amor do Pai e as duas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Senhor, que essa igreja venha viver, Senhor, os milagres, venha viver as promessas do Senhor, os propósitos, Senhor, na nossa vida. E que essas quarta-feiras, Senhor, estarão pela frente, vidas venham ser tocadas, vidas venham ser abençoadas, vidas venham ser alcançadas aqui em Grisólia. Em nome de Jesus, nós decretamos isso, Senhor, nós oramos, Pai, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Que o teu Filho amado entregou por si só naquela cruz por nosso favor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, dar uma noite abençoada para a tua igreja, uma noite de descanso, uma noite, ó Pai, de refrigério, Senhor. Assim eu oro te agradecendo, te louvando, bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória a ti, Senhor. Amém. Amém, amém, querido. Vai em paz, até quarta-feira, em nome de Jesus.